Obrigada, Senhor, pela sua bondade. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso coração e a nossa mente a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Daiana vai estar recolhendo as ofertas e os dízimos. Crianças podem ir para a sua aula. Deus te abençoe. And if you need translation, we have someone to translate too. Yes, Cynthia's there in the back translating. Boa noite, igreja. Muito bom estarmos na casa de Deus mais uma quinta-feira. Eu adoro a animação do Vitor na igreja. Sempre me traz alegria. Como vocês sabem, a gente tem falado ao longo dessas últimas semanas sobre... a gente tem falado e vamos continuar falando ao longo desse ano sobre as cartas do Novo Testamento. Qual foi a carta que a gente terminou na semana passada? Tiago, muito bom. Eu sei que a gente está fazendo fora da ordem que você provavelmente tem na sua Bíblia, mas é porque a gente está tentando fazer o máximo que a gente consegue em ordem cronológica. Então hoje nós vamos falar rapidamente, mas de maneira muito completa, sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Então quero convidar você já a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo escreveu essa carta para os cristãos na Galácia. Por isso que é para os Gálatas. Era a parte um pouco mais ao norte, era uma série de províncias que haviam ali no norte do Império Romano. Uma área extremamente secularizada. Como a gente sabe, Paulo era o que escrevia para os gentios. E ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 49. Então, se a gente para pensar nisso, foi apenas cerca de 15 anos depois da morte de Jesus. Eu sei que a gente pode olhar e falar, nossa, quanto tempo? Mas hoje em dia a gente está 2000 anos depois da morte de Jesus. Então, o que são 15 anos depois que Jesus morreu para você escrever uma carta? A verdade é que estava tudo muito vivo ainda na mente de toda a população. E diferente de muitas outras cartas, a carta de Gálatas era uma carta curta, são 6 capítulos e ela tem um único grande objetivo. E esse único objetivo era lutar contra as heresias que negavam que a nossa salvação é somente em Jesus Cristo. E o tema da nossa mensagem de hoje é: onde está a sua salvação? Na época em que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, havia um problema que era muito grande. A gente tinha cristãos que eram judaizantes, ou seja, eles continuavam pregando que temos que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas eles diziam que precisava de Jesus mais a lei. Ou seja, você aceitou Jesus, que bom, mas você precisa ser circuncidado. Imagina, Juliano, você fica aqui na igreja, a gente fala, Juliano, vai ali na salinha da circuncisão agora, por favor. Vocês falam que horror, querido, sempre que eu leio a história de que Abraão tinha, sei lá, no que a gente olha e fala, uma criança de 8 dias não vai nem lembrar. Agora, Abraão teve que circuncidar a casa inteira dele, com todo mundo já adulto, imagina isso. E aí, o que estava acontecendo é que haviam muitos cristãos nessa época, judaizantes, que eles falavam, olha, você pode até aceitar Jesus, mas você ainda precisa da lei. Você ainda precisa circuncidar, você ainda precisa fazer sacrifícios. E ao longo desses 6 capítulos que a gente vai ver em Gálatas, Paulo ele vai lutando e desconstruindo essa mentira. E aí você olha e fala, pastor, mas a gente sabe que não tem a lei. Mas a verdade é que hoje em dia a gente continua passando pelo mesmo problema. Hoje em dia, 2000 anos depois, as pessoas continuam falando, salvação é em Jesus. Pastor, mas não é possível que seja só Jesus. Não é possível que se a pessoa se veste assim, ela vai para o céu. Não é possível que se você não dá um dinheiro, como é que Deus não vai aceitar um pouco do dinheiro pela salvação? Eu com certeza consigo negociar, é Jesus mais o meu dinheiro. Ou então é Jesus mais aquela outra religião. Eu sei que tem Jesus, eu gosto de Jesus, mas não tem problema eu fazer aquele outro negocinho na outra religião, né, pastor? E a verdade é que não existe nada. E eu já vou começar falando, é o princípio, o meio e o fim dessa mensagem de hoje, e é o princípio, o meio e fim da carta de Gálatas. Não existe nada que nos salve a não ser o sangue de Jesus. E é exatamente o que a gente estava cantando hoje mais cedo, cantando que foi somente pelo sangue, só poderia ser pelo sangue de Jesus. E Paulo inicia a carta, claro que a gente não vai ler a carta inteira aos Gálatas, mas a gente vai ler um pouquinho de cada capítulo hoje. Como são só 6 capítulos, a gente vai conseguir fazer isso rapidamente. E no capítulo 1, ele começa basicamente... Muito obrigado.
No capítulo 1, Paulo, ele começa a dar a crachadada dele pro pessoal. Porque o pessoal estava falando mal de Paulo, falando que não era para crer em Paulo. E Paulo, no capítulo 1, fala, olha, eu fui encomendado por Jesus, Jesus me apresentou o evangelho, eu sou apóstolo. Então ele começa falando e apresentando o evangelho com autoridade. E aí no capítulo 2, vamos lá ver comigo, Gálatas capítulo 2, a gente vai ler os versículos 15 e 16. Então eu vou te dar um segundo para você virar a página. A gente lê o capítulo 2, 15 e 16. Lembrando que ele estava escrevendo sobre aqueles cristãos que eram judaizantes. Paulo, um judeu, ele escreve, nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E para a gente começar, se quer pensar em Gálatas, é importante a gente falar um pouco sobre o tema da lei. Então vai ter umas partes da pregação que vai parecer mais curso de teologia, mas é importante a gente entender isso. Porque muitas vezes dentro da igreja a lei, ela é mal compreendida. Muita gente só lê o Novo Testamento, então a gente fala de lei, nem sabe do que se trata. Mas todas as vezes que a gente vê Paulo falando sobre a lei, ou a gente vê Pedro falando sobre a lei, a gente vê Tiago falando sobre a lei, a gente está falando sobre aquela série de leis que foram dadas por Deus para os israelitas. O como a gente chama a lei mosaica. Quem lembra dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são só o princípio, queridos. A lei é muito maior do que os 10 mandamentos. Junto com os 10 mandamentos vieram ordenanças de sacrifício, de como que você deve viver dessa maneira, o que fazer. Todo mundo lembra aquelas passagens quando chega em Levítico e começa, se você tem uma mancha na sua pele, você deve se afastar por 7 dias. Quem aqui já leu essa passagem, gente? Quem aqui já pulou essa passagem também? Mas aí quando a gente está falando sobre a lei, a gente está falando exatamente sobre todo esse conjunto de regras que Deus estabeleceu e entregou para os israelitas através de Moisés e era basicamente o padrão de vida dos israelitas. Os israelitas, os hebreus, eles eram o povo escolhido de Deus. E eles eram chamados para serem diferentes. E dentro dessa lei havia a circuncisão, haviam os sacrifícios. E é interessante porque a gente acabou de ler Tiago. E se vocês se lembram bem, quando a gente leu Tiago, a gente falou como... Tiago fala sobre como a fé sem obras é morta. E aqui a gente tem Paulo falando só que a lei, as obras da lei, elas não salvam ninguém. E o que Paulo está ensinando para o judeu é que, preste atenção, a lei não é capaz de te salvar. E aí você fala isso hoje em dia, e é óbvio, a maioria dos crentes sabe que a gente não segue a lei. A maioria dos crentes, óbvio que a gente não está aqui sacrificando, a gente não está aqui pregando os costumes judaicos, mas a gente precisa saber por que a gente faz isso. Ou então ainda, principalmente, por que a lei sequer existiu. E Paulo ele fala sobre isso no capítulo 3:19. Ele olha para os judeus e fala, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei, ela foi estabelecida por Deus, mas não para salvar. A lei, ela foi estabelecida por Deus, mas ela foi feita, para demonstrar o que era viver de maneira separada. Deus, desde o princípio, ele quis que todos os povos à volta de Israel soubessem que o povo de Deus vivia de maneira diferente. Que o povo de Deus não vivia da maneira que os outros povos viviam. Isso é o que significava ser santo. A palavra santo significa ser separado. E Deus estava falando, olha, vocês vão seguir dessa maneira, vocês vão viver dessa maneira, essa é a maneira santa de viver, porque vocês são o meu povo escolhido. Era o padrão de Deus para o seu povo. Mas ao mesmo tempo que a lei ela organizava a sociedade israelita de acordo com os padrões de Deus, ela também fazia uma coisa muito interessante. A lei, ela expunha os pecados. A verdade é que a lei, ela organizava e ela dizia, olha, isso é contra Deus. E aí você olha e você lê aquele monte de lei que a gente lê lá em Números, lê em Levíticos, lê em Deuteronômio, e a gente vai lendo tudo aquilo, e toda essa série de transgressões e pecados contra o Senhor, era como eles estivessem sendo expostos e tendo de cara com tudo aquilo que era pecado, com tudo aquilo que transgredia a santidade de Deus. E todas as vezes que eles infringiam uma dessas leis, o que acontecia? Eles precisavam de perdão, eles precisavam de misericórdia e eles precisavam de
derramamento de sangue. Os sacrifícios que a gente via na lei eram todos uma tipologia para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É por isso que a gente cantou hoje, é somente pelo sangue de Jesus. É por isso que eu e você não sacrificamos mais, porque Jesus Cristo já derramou o sangue dele de uma vez por todas. É muito superior a sangue de animais. A lei, então, ela era uma régua. Você pega uma régua, você quer saber qual é o tamanho de um iPad. Você pega uma régua e você mede. Ela pode aumentar o tamanho do iPad, a régua? Não, pode, Juliano. Juliano entende. Entende? Não, entende sim. Mas aumenta? Aumenta? Não aumenta. E era exatamente isso que a lei fazia. A lei não vinha e salvava os judeus. A lei não vinha e mudava a vida deles. A lei não vinha e trazia salvação para a casa deles. O que a lei mostrava para os judeus é: olha o tamanho do seu pecado. Olha o tamanho da transgressão contra Deus. Olha o tamanho da distância que há entre nós, pecadores, e Deus. Ela foi sempre usada para apontar para Cristo. A necessidade que nós tínhamos para Cristo. A necessidade que os judeus tinham de um que viria para poder salvar eles de uma vez por todas. Ou seja, a lei nunca salvou ninguém. Muita gente pergunta: pastor, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Era pela lei? Quer dizer, então, que se tivesse cometido um pecado, estava indo para o inferno? Não, queridos. A lei nunca salvou ninguém. Gálatas 3:11, Paulo escreve: é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A salvação, queridos, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento, sempre foi através da fé. A salvação, nos tempos bíblicos lá do Antigo Testamento, nunca foi através de um sacrifício, nunca foi através de uma circuncisão, nunca foi através de uma série de rituais. Atos nunca foram capazes de salvar ninguém. Nenhuma ação que a gente pudesse fazer, não importa se era no Antigo ou no Novo Testamento, elas nunca foram capazes de trazer salvação. Só um exemplo, a gente vê Jó, lá no capítulo 19, 25, ele diz: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Querido, Jó viveu centenas e centenas e centenas de anos antes da lei. Ele foi um homem justo e ele ainda, centenas de anos antes, ele já olhava e falava: eu sei que o meu Redentor vive. Ele já tinha a esperança do nosso Redentor, o Jesus que a gente adora aqui nessa noite, aquele que a gente exalta. Jó também já exaltava e ele também já declarava a esperança dele. O que Hebreus diz? Que Abraão ele foi justificado pelo quê? Pela fé, queridos. Abraão foi justificado pela fé. Abraão veio antes ou depois da lei? Muito antes, queridos. A lei veio com Moisés, Abraão veio muito antes. Abraão, Isaac, Jacó, José, cria todos os hebreus, e aqui toda aquela história. Queridos, Abraão foi justificado muito antes de existir a lei mosaica. É muito interessante a gente olhar para Jó e ver que muito antes da lei existir, muito antes de qualquer sacrifício existir, ele sabia que a salvação dele, que a esperança dele, não era nas ações dele. Ele já sabia que não era porque ele era um homem, a Bíblia deixa muito claro que ele era um homem justo. Mas ele mesmo sabia que não é porque ele era um homem justo, que ele era um homem reto, que ele era um homem bom, que ele seria salvo. Ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e ele virá. E, queridos, essa é a mesma esperança que eu e você temos hoje. Nós sabemos que o nosso Redentor um dia voltará pela sua igreja. A verdade é que Jó também tinha fé em Jesus Cristo. Jó também tinha fé de que um dia o Messias, que já havia sido prometido, também viria. E aí você olha para mim e fala: pastor, por que você está falando tudo isso? Por que a gente está falando sobre lei? Por que você está falando sobre esse monte de gente? Porque a gente precisa entender uma coisa. Desde o Antigo Testamento, desde o Novo Testamento, até os dias de hoje, só Jesus salva. Você entende que a lei nunca salvou? Ações nunca salvaram ninguém. A gente vê Paulo lutando contra isso em Gálatas, mas até hoje a gente enfrenta o mesmo problema. Vamos lá para Gálatas de novo, 2, versículos 15 e 16. Ele diz: sabemos que o homem, no versículo 16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E depois ele diz que nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Existe uma palavra que se repete aqui várias vezes, e é justificado. E para resumir, ser justificado é ser declarado inocente perante o Senhor.
Quando a gente está falando sobre justificação, é a inocência dos nossos pecados, é a inocência das nossas culpas perante o Senhor. Aquele que é justificado é aquele que Deus pode se aproximar. Aquele que é santo, aquele que é limpo, aquele que é redimido, aquele que é santo. E aí Paulo está dizendo para nós que o homem ele não é justificado pela lei, mas ele só é justificado pela fé em Cristo Jesus. Tantas outras pessoas, assim como eles estavam querendo viver aqui na época de Gálatas, queriam continuar vivendo debaixo da escravidão da lei. Hoje em dia, muitas pessoas continuam vivendo debaixo de uma escravidão espiritual. Hoje em dia você pode não querer fazer sacrifícios, hoje em dia você pode não querer fazer a circuncidão, mas queridos, a gente vai para o catolicismo, é penitência. Não, que salvação em Cristo Jesus, mas você precisa fazer penitência, você precisa comprar isso aqui. Não, você precisa ir para o purgatório para você passar um tempinho para você limpar as suas ações. O catolicismo é tudo sobre, tem Jesus, que bom que tem Jesus, mas você precisa fazer esse monte de outras coisas para você ser aceito. Quando a gente vai para o espiritismo, para o kardecismo, vamos lá, fora da caridade, o que Allan Kardec fala? Fora, não quero nem que vocês repitam. Fora da caridade, não há salvação. Queridos, não existe frase mais antibíblica do que essa. É uma frase linda para quem quer ir para o inferno. Fora da caridade, não há salvação. Queridos, isso é mentira. Sabe fora do que não tem salvação? Fora de Jesus Cristo não há salvação. É isso que Paulo está falando. E aí, às vezes, os espíritas falam, não, mas é fora da caridade, são as minhas ações. Queridos, crente tem que fazer ação. Jesus diz, a religião verdadeira é ajudar o pobre e a viúva. A gente faz tudo isso, mas nada disso salva a gente. Nada disso justifica a gente perante o Senhor. Nada disso. A gente acha que Deus vai olhar pra gente, a gente ajuda a velhinha a atravessar a rua. E a gente acha que Jesus fala, nossa, que bonzinho, você merece um pedacinho do céu. Queridos, nosso pecado, ele é tão grande. A nossa dívida com Deus, ele é tão grande que precisava de derramamento de sangue todas as vezes que alguém pecava. É isso que a lei fazia. Todas as vezes que alguém pecava, não importa. Eu roubei uma mulinha. Tadinho, o Leandro não tá mais aqui, eu não posso mais fazer piada de animal com ele. Aí a gente via lá, roubava uma mula do vizinho, vai ter que sacrificar, vai ter que matar, vai ter que fazer isso. Por quê? Porque o nosso pecado era tão grande que a única maneira de cobrir eles da raiva de Deus era com sangue. É por isso que veio Jesus, que era o sacrifício perfeito, que cobriu a lei completamente. A gente vê os budistas, eles falam que a gente vai ser salvo através do quê? De meditação. Gente, você pode passar o dia inteiro sentado olhando para o nada que você não vai ser salvo. Eu tô falando sério, parece uma coisa tão ridícula, graças a Deus que a gente olha, e é ridículo mesmo, porque a gente sabe que qualquer uma dessas coisas é demoníaca, mas a verdade é que a gente está sempre tentando fazer alguma coisa para a nossa salvação. As pessoas estão constantemente pensando, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo está deixando muito claro, Jesus. Você quer ir para o céu? Só tem um caminho, e é Jesus. Eu e você não podemos fazer nada para ir para o céu. Eu e você, pelas nossas próprias forças, não podemos fazer nada. Você entende? Existem muitas pessoas que elas falam o seguinte, não, eu quero ser uma boa pessoa. Todo mundo fala isso, eu quero ser uma pessoa, eu quero evoluir. Evoluir é uma palavra completamente meio espírita, meio budista por causa do Nirvana. Então o crente não fala que vai evoluir, querido. Nenhum de nós evolui. A gente não é Pokémon para ficar evoluindo, não. A verdade é que a gente vai sendo santificado, a gente vai sendo glorificado, mas ninguém que está evoluindo, graças a Deus. Senão daqui a pouco aparece um com um rabo, um com uma orelha, ninguém quer isso. Mas a verdade é que as pessoas falam muito sobre eu quero ser uma melhor pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero melhorar minhas ações. E que bom que a gente quer ser pessoas mais amáveis, que bom que a gente quer ser pessoas mais pacientes, que bom que a gente quer ajudar o próximo. Mas se a gente está achando que essas coisas vão levar a gente para o céu, a gente está enganando a nós mesmos. Se a gente acha que só porque a gente é bonzinho, Deus vai olhar pra gente e vai ter peninha, queridos, não é assim. Os nossos pecados são tão grandes. A nossa dívida com Deus, não importa quem nós sejamos, é tão grande que só o sangue de Jesus pode nos perdoar. A única coisa que salva a nossa alma da garra do inferno é o sangue de Jesus. A única coisa que resgata a nós do inferno é o sangue de Jesus. Então, vocês já ouviram essa frase? Que de boas intenções, o inferno... Queridos, um monte de gente boazinha vai pro inferno. Não importa, gente, o tanto de Nobel da Paz que vai pro inferno por uma coisa muito simples. Pode ter salvo o mundo. Ele pode ter guardado uma guerra, pode ter resolvido uma guerra, pode ter resolvido o problema da fome no mundo. Mas se fez tudo isso e não aceitou Jesus, vai pro inferno do mesmo jeito, porque não existe nada que nós possamos fazer para ganhar a nossa salvação. E aí você olha para mim e fala assim, pastor, eu não concordo muito com isso, não concordo muito. Sabe o que eu tenho para dizer para você? O problema é seu. A Bíblia é muito clara.
Não importa se você gosta ou não. Vamos lá. Eu sei que a maioria aqui é mulher hoje. Então vamos lá. Seu marido chega em casa pra você e fala: querida, estamos sem dinheiro esse mês. Não podemos gastar. Você olha pro seu marido e fala assim: não concordo. É isso que você fala? Não estou de acordo. Temos dinheiro sim. Ele fala: não, não tem. E você fala: não, eu não concordo com isso. Nós temos dinheiro. Parece um idiota falando, não parece? Mas é isso que a gente faz com Deus. Deus deixou muito claro, é assim que é salvação. Salvação somente por Jesus Cristo. E a gente fala: eu não concordo. E Deus está falando: eu não preciso que você concorde. Eu não preciso que você valide a minha salvação. Eu preciso que você aceite Jesus se você quiser ir para o céu. Mas se você não quiser e não aceitar, não vai haver salvação. O fato das pessoas gostarem ou não da verdade bíblica não muda. O fato das pessoas concordarem ou não com a Bíblia não muda o fato de que a salvação é somente em Jesus Cristo. A salvação não é no meu nome. Eu sou incapaz de me salvar. A salvação tem um nome e é o nome de Jesus. E é por isso que os filhos de Deus são somente aqueles que têm Jesus como Salvador. Queridos, filho de Deus, eu acho que a gente falou sobre isso na escola dominical na semana passada. Filho de Deus não é qualquer um, não. O mundo adora falar: eu sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Nada disso. As pessoas todas são criação de Deus. Filho de Deus, aqueles que foram adotados por Deus através da salvação em Jesus Cristo. E Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Ele diz: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Olha quanta coisa que Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Primeiro, ele diz o seguinte: que ele nos redimiu dos pecados, aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Ou seja, aqueles que vivem sem a salvação em Jesus Cristo, aqueles que vivem sem a fé em Jesus, não são filhos de Deus, eles não são adotados. E ele ainda vai mais além, ele diz: porque vocês são filhos, ele enviou o seu Espírito. Ou seja, é qualquer um que tem o Espírito Santo vivendo dentro dele? Não. Essa história de: eu tenho o Espírito de Deus em mim. Você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se não tem, se não vive dessa maneira, não tem o Espírito Santo, mas através de Jesus Cristo, Paulo está dizendo: não existe mais o peso da lei. Ele está dizendo: vocês foram feitos livres, vocês não são mais escravos. Ele nos adota, ele tira o peso que a gente tinha dos nossos pecados, ele tira o peso da nossa culpa, ele tira o peso que a gente carregava de tentar acertar na vida, e ele fez a mesma coisa comigo e com você. Ele está dizendo que eu e você não somos mais escravos do pecado. Paulo, ele está dizendo: olha, vocês andavam debaixo da escravidão, debaixo da lei, vocês andavam com esse peso, com esse jugo. E Jesus fala: troque pelo meu jugo, que ele é leve. Aí ele diz: você não é mais escravo, agora você é o quê? Herdeiro. Querido, herdeiro, ele tem que fazer alguma coisa para receber a herança dele? Essa é exatamente a graça de você ser um herdeiro. Você não precisa fazer nada, você simplesmente recebe uma herança. Quem aqui já assistiu aquele desenho do Riquinho? Gente, não é possível. Mariah, you've never watched that? I don't know what's the name in English. Não sei o nome desse negócio em inglês. Richie Rich, thank you. Look at Diana, like that Diana, very good. Cynthia said it, nice. Ask her how it is in Spanish, I want to know later. She doesn't know. She only knows El Chavo, o Chaves. That's all that Cynthia knows. Mas a gente tem o exemplo do Riquinho. O Riquinho é aquele menino chato. A gente assistia aquela série, ele era chato, ele era mimado. Por quê? Porque ele nunca fez nada para receber aquela herança. Ele nasceu com aquele dinheiro. E, queridos, não é a mesma coisa, não é uma coisa que a gente escuta recorrentemente na igreja, mas a verdade é que eu e você somos igual o Riquinho. A gente não fez nada para merecer a nossa salvação. A gente não fez nada para merecer a herança de sermos co-herdeiros com Jesus Cristo, para sermos filhos de Deus. E mesmo assim, Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho para que eu e você fomos salvos para sempre. Isso é amor de pai. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, ele fala: esse amor de Deus, ele me constrange. Porque é um amor tão grande. É um amor que eu não merecia receber. É um amor tão extravagante que eu fico constrangido. Você já recebeu um presente que você ficou constrangido? Aquele presente que a pessoa te dá e você fala: nossa, mas isso foi muito caro, eu não merecia algo assim. Ou então: caramba, deu muito trabalho para você fazer isso, eu não merecia.
É isso que Paulo está dizendo, é o maior presente das nossas vidas, é a maior coisa que a gente poderia ter recebido na vida. E Paulo está dizendo que ele nos constrange. E aí eu te pergunto, você já agradeceu pela sua salvação hoje? Hoje você já olhou para Deus e falou: Senhor, muito obrigado pela salvação. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Muito obrigado porque o Senhor me resgatou. Muito obrigado, Senhor, porque eu estava indo para o inferno e eu não estou mais. Muito obrigado, Senhor, porque não havia nada que eu poderia ter feito e o Senhor entregou o seu Filho por mim. Muito obrigado porque o Senhor me cobre com o teu sangue. Muito obrigado porque o Senhor me salva. E eu amo que a pastora Pamela e a Simone falam amém, porque, queridos, acho que vocês não estão entendendo qual é a grandeza disso para a nossa vida espiritual. Se não fosse por isso, você estava indo para o inferno. Se não fosse por salvação em Jesus Cristo, você estaria caminhando para a perdição eterna. Você acha que é ruim trabalhar de 9 às 5? Ou trabalhar de 9 às 9? Ou trabalhar de 7 da manhã até meia-noite? Queridos, é muito pior passar a eternidade no inferno, eu te garanto. Mas a gente está tão focado na nossa vida diária aqui, que a gente só consegue ver o dia a dia. E Deus está falando: eu tenho algo muito maior para vocês, mas eu já garanti isso para o futuro de vocês. Porque entenda uma coisa, se não fosse a iniciativa de Deus, não teria como a gente se salvar. Você entende o que isso significa? Lá, Paulo em Romanos escreve que Deus ele nos amou e ele se enviou o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Isso quer dizer que antes, se você quisesse ficar tentando salvação, sabe aquela pessoa que fica batendo na porta eternamente? Testemunho de Jeová. Fica lá, eternamente batendo na porta. Aí tá lá batendo. Tá lá batendo. Se você abrir, ela vai entrar? Vai entrar ou não vai, gente? Não, espero que não. Se entrar é crime, gente. E testemunho de Jeová pode ser muita coisa, mas eles não são criminosos. Se convidar, ela entra, claro. Mas a verdade é que a gente acha que é assim, de tanto que a gente bater, Deus vai salvar a gente. Não é assim que funciona não, gente. Deus ele precisou ter a iniciativa de abrir a porta. E a gente não consegue entender isso. Tudo foi feito por Deus. Deus ele foi aquele que iniciou o processo de salvação. Ele foi aquele que mandou o seu Filho. Ele foi aquele que permitiu que a gente se aproximasse dele. Tudo para que nós possamos ser salvos. Então aprenda a agradecer pela sua salvação. Não pense que a sua salvação é merecida, porque ela não é. É como a música que a gente canta aqui na igreja. Como os mais altos céus, grande é o seu eterno amor. Misericórdias fluem sobre mim. É exatamente essa misericórdia que as pessoas encontravam quando elas transgrediam a lei. Elas precisavam encontrar misericórdia perante Deus. E a música continua: assim como o leste é longe do oeste, removeu meus pecados e dor. Pelo seu sangue perdoado sou. Não é pelas minhas ações eu sou perdoado. Não é pela oração de fulaninho eu sou perdoado. A única coisa que perdoa os nossos pecados é o sangue de Jesus. E a lei mostrava, eu vou voltar para a lei porque é sobre isso que Paulo fala, mostrava a necessidade da misericórdia. É isso que a lei fazia. A lei pegava e falava assim: olha o quão pecadores vocês são, olha o quanto de misericórdia vocês precisam. Mas se antes a lei mostrava a necessidade da misericórdia, Jesus ele derrama a misericórdia sobre mim e sobre você. Paulo está declarando: Jesus nos fez livres, a gente saiu de escravos para herdeiros, daqueles que estavam algemados, para aqueles que são livres. Mas mesmo livres, e é isso que Paulo continua dizendo, a gente continua correndo o risco de nos aprisionarmos de novo. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele fala tudo isso, ele fala sobre a lei, ele fala sobre a liberdade em Cristo, sobre agora como nós somos adotados e somos herdeiros. Mas aí no versículo 1 do capítulo 5 ele diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando: vocês foram libertos. Vocês agora são livres. Vocês são redimidos. Mas cuidado para vocês não voltarem a ser o que vocês eram. Tantas pessoas elas são libertas, tantas pessoas conhecem a verdade e elas desejam abandonar. Elas escolhem deixar para trás. A pessoa vai, ela abandona a feitiçaria, abandona todos os ídolos, quebra todos os ídolos. A pessoa abandona vício, ela abandona droga, ela abandona o álcool, ela abandona as amizades que atrapalhavam ela abandona aqueles hábitos que iam de encontro à palavra de Deus. Ela consegue ser transformada pelo Espírito Santo. E aí Paulo está dizendo: agora que você fez tudo isso, cuidado para você não voltar. Cuidado para você não ser feito escravo de novo, porque você foi liberto. Mas nós não pensemos que a gente nunca mais pode ser escravo. Se a gente quiser, a gente vai voltar a ser escravo. Se a gente desejar e a gente não lutar contra a nossa carne, a gente vai falar disso no final, nós voltamos a ser escravizados. Então, não olhe para trás. É a velha história da mulher de Ló. A mulher de Ló foi
liberta de Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava prestes a ser destruída por Deus. E qual foi a única ordenança para ela? Corra e não olhe para trás. Mas ela adorava aquele lugar. Ela sabia que no fundo ela ia sentir uma saudade. Ela olhava para Sodoma e Gomorra e, nossa, mas e aquelas pessoas? Nossa, mas e aquelas festinhas que tinha lá em Sodoma e Gomorra? Nossa, era muito legal. Ah, como é que é? As pessoas falam, ai, pastor, é só uma festinha, não tem problema para crente, né? Vai lá, vai de só um negocinho que você acha que Deus não vai gostar para ver onde você vai parar. A verdade é essa, queridos, a gente está sempre olhando para trás. Ai, Senhor, mas é só um hábitozinho que eu tinha. Ah, é só uma pessoa na minha vida que me afastava um pouquinho. Era só uma bebidinha. Ah, era só um sexo ali. Era só uma droga aqui. Era só um falar aqui. E aí a gente vai olhando. E quando a gente menos espera, a gente está dentro da jaula de novo. A gente está escravo de novo. Não olha para o seu passado com saudade. Se Deus te libertou de alguma coisa, nunca mais volte. Porque se você voltar, você vai ser escravo. Queridos, você entende o quão ridículo e absurdo é alguém ter que falar, não volte a ser escravo? Você parou pra pensar em quão idiota isso é? Você olha uma pessoa que ela é escrava, ela não tem direitos, ela não tem liberdade, ela faz o que mandam, ela come o que mandam, ela vive como mandam. Aí você é liberto e você acha o quê? Que a pessoa nunca vai querer voltar pra trás. Mas aí Paulo tem que vir e falar, olha só, eu sei que se você não estiver em Cristo, você vai voltar a ser escravo. Então, lute contra a escravidão. Jesus, ele nos libertou nessa vida, não é somente na eternidade, não. Muita gente fala assim, eu sou livre para viver no céu. Queridos, Deus tem liberdade pra gente hoje na terra. Deus tem liberdade hoje pra nossa mente. Ele tem liberdade hoje pros nossos pensamentos. Ele tem liberdade hoje pras nossas famílias. Ele tem liberdade hoje pras nossas ações e pro nosso futuro. Não é somente no céu. Mas aí você olha e fala assim, mas como é que eu vivo essa liberdade? Como é que eu vivo isso? Como é que eu não olho mais pra trás? Como é que eu posso verdadeiramente não viver mais como escravo? Paulo, ele sabia muito bem que tudo isso que ele tinha falado, como tudo que a gente diz, inclusive aqui no palco, pode ser mal interpretado. Vou até fazer um parênteses. Tem várias vezes que a gente prega, aí a pessoa chega no final da mensagem e fala, ai, pastor, isso falou tanto ao meu coração. Aí eu falei, amém. Aí a pessoa fala, foi exatamente como você disse. E a pessoa fala coisas que eu nunca falei na minha vida. Aí eu só olho e falo, amém, amém. Que bom que Deus tocou no seu coração. Mas a verdade é que Paulo sabia que ele ia ser muito mal interpretado. Porque a verdade, vamos lá, para pra pensar comigo, queridos. Eles liam a carta de uma vez, hoje em dia a gente é assim. Eu vou ler um capítulo de Gálatas por dia, ou um capítulo de Gálatas por semana. Eles sentaram e leram essa carta inteira juntos. Então, conforme você vai lendo, Paulo está falando o seguinte, você é salvo em Jesus Cristo. A lei já não está mais sobre você, você é livre para viver. E aí eu tenho certeza que Paulo sabia que ia ter gente perguntando assim, se eu não sou salvo pelo que eu faço, se eu sou salvo pelo sangue de Jesus, para que eu vou mudar a maneira como eu vivo? Para que eu tenho que deixar as coisas para trás, se isso não vai me salvar? Para que eu vou deixar essas pessoas para trás, se isso não vai me salvar? E Paulo é muito inteligente, inspirado pelo Espírito Santo, ele já fala. Lá em Gálatas 5, de 13 a 15, ele fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, amém? Mas aí ele diz, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor, pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A gente vai falar um pouco sobre esse versículo, mas só a primeira parte, olha o que ele fala. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ele está falando, vocês são livres em Jesus. Essas coisas, a lei não está mais sobre vocês, mas isso não é desculpa. É isso que ele está falando, mas isso não é desculpa para viver da maneira que você quer viver. A grande contraste entre a lei e Jesus é que a lei, ela era seguida com coração ou sem coração. Pequei. Eu quero que meu pecado seja perdoado, eu quero que eu esteja bem com Deus. Não importa se eu tinha arrependimento de verdade ou não. Eu ia lá e sacrificava e eu estava de acordo com a lei, certo? Agora, hoje em dia, eu e você, a transformação acontece internamente. Eu e você, a gente é chamado, a gente continua sendo chamado para viver de acordo com os padrões de Deus. Mas é por dentro. A gente continua sendo chamado a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Mas é um mandamento que está, como Paulo escreve, nós temos a lei no nosso coração agora. Não é mais uma lei escrita em tábuas. Ou seja, é o nosso coração, e como a gente falou algumas semanas atrás, é dentro do nosso coração que é expresso em ações. E Paulo, ele começa falando do amor. Sabe o que ele fala do amor? Que é o mais difícil de obedecer. De vez em quando você fala assim, para de fazer não sei o quê. A pessoa luta e ela para. Mas você fala, agora ama seu inimigo. E aí a coisa começa a ficar mais complicada. E é isso que Paulo está dizendo, que a liberdade em Cristo, ela não é desculpa para a gente viver do jeito que a gente quer.
pra gente viver, pelo contrário, porque nós somos livres em Cristo, porque agora não existe mais lei, porque a lei agora é no nosso coração, agora sim a gente pode viver de acordo com a vontade de Deus. Então o antídoto para a gente viver daquela maneira debaixo da lei, o antídoto, a solução para a nossa vida espiritual é andar pelo Espírito. Agora a gente não vive mais pelo que eu quero. O Thomas não vive pelo que ele quer. A Mariah não vive pelo que ela quer. O Carlinhos não vive pelo que ele quer. Não é minha vontade que reina, é a vontade de Deus. Não é mais sobre o meu coração, não é mais sobre os meus desejos, é sobre o Espírito Santo que habita em mim. E aí Paulo entra na famosa passagem sobre o fruto do Espírito. Passamos 3 meses falando sobre o fruto do Espírito aqui na igreja. Mas ele começa falando, diz, olha, não viva pela carne. Ele fala sobre todas as obras da carne. Quando ele fala de carne, ele está falando sobre a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E ele fala sobre homossexualismo, sobre alcoolismo, como é que se fala? Drunkery, bebida. Ele fala sobre aqueles que são mentirosos, sobre os que são fofoqueiros, sobre os que são briguentos. E ele fala todas essas obras da carne. Essas pessoas que vivem dessa maneira não herdarão o reino de Deus. Mas aí, eu nem vou ler, porque eu quero focar no fruto do Espírito. Porque ele diz assim, em contraste a isso, antes de Jesus, vocês viviam dessa maneira, mas agora vocês vivem debaixo do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos, ele já está assumindo, já que a gente vive no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Porque a verdade é que as pessoas estão sempre tentando ser melhores. Elas estão sempre tentando ser tudo isso que o fruto do Espírito é. Amáveis, pacientes. Mas só existe uma maneira da gente ser dessa maneira. Permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando nós o aceitamos, aí sim o Espírito Santo habita em nós. E é tão bonito porque ele fala que é o fruto. Se o Espírito Santo ele habita em mim, é igual uma árvore, queridos. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele está verdadeiramente enraizado no nosso coração, aí eu posso produzir o fruto. Já tentou ver uma árvore produzir fruto sem terra, sem nutrientes, sem nada? Tem como? Queridos, eu não sou especialista em árvore, apesar de que lá em casa eu e a pastora provavelmente fez uma conta esses dias, eu tô com um total de 15 plantas em casa e ela já tá perguntando quais que eu vou eliminar. Porque a gente tá cheio de árvore, eu já tô falando, já comprei um vaso grande para uma e vou passar uma para cá, outra para lá, já vou fazer o meu rodízio de plantas ali. Mas, queridos, para essas plantas crescerem, elas têm que estar verdadeiramente enraizadas. Elas têm que estar firmes. O solo tem que ser propício. Ela tem que ser regada. E o fruto do Espírito na nossa vida só vai dar fruto quando a gente permite que o Espírito Santo esteja enraizado nos nossos corações. Mas você sabe como é que a gente vê o fruto do Espírito no dia a dia? Um com o outro. A gente vê o fruto do Espírito na nossa vida, no meu relacionamento com o Carlinhos, no meu relacionamento com a Dayana, no meu relacionamento com a Stephanie. Olha o que Paulo diz no final de Gálatas, capítulo 6, de 9 a 10. E anote esse versículo, porque essa é a regra para a gente viver como filhos e filhas de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe o que Paulo está dizendo? É difícil. É isso que Paulo está dizendo. É difícil. É difícil manter a paz, é difícil manter o amor, é difícil manter a união, mas ele está falando, não desista. Não desista de fazer o bem. Ele está falando, coloque o fruto do Espírito em prática. Não desista de fazer o bem. Ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque ele sabe que de vez em quando é difícil. É difícil de vez em quando dizer não ao pecado, porque a gente acha que a gente vai dizer não ao pecado só um dia. Mas aí a gente vence o pecado num dia, o que acontece no segundo dia? O diabo está lá tentando de novo. As pessoas estão lá tentando de novo. A nossa mente está lá nos tentando de novo. E aí Paulo está dizendo, não desista. A gente não pode cansar de lutar contra o pecado, de não deixar a ira tomar conta da nossa vida. Mas ele está dizendo, olha, eu sei que é difícil, mas com Deus é possível eu e você vivermos o fruto do Espírito. Eu sei que tem gente que olha para o fruto do Espírito e acha, pastor, é lindo, mas para mim não serve. Pastor, é lindo, mas não dá para eu viver, eu já tentei. E aí aqui, a gente volta para o início de tudo. Olha como é perfeita a carta de Gálatas. Porque ele começa falando sobre a lei.
As pessoas tentando se aproximar de Deus através dos próprios esforços, as pessoas tentando agradar a Deus através de sacrifícios, através de rituais, e hoje em dia a mesma coisa, as pessoas tentando comprar a Deus, tentar ajustar a Deus com uma outra religião, a gente está sempre tentando. É sempre Jesus mais alguma coisa. E aí o Gálatas, ele termina o seguinte: olha, eu sei que todos vocês querem ser amáveis, domínio próprio, ter paciência, bondosos, mas a salvação não tem como partir de você. Você quer tudo isso? Nós somos falhos e pecadores. Você quer tudo isso? Nós estamos distantes de Deus. A única maneira de nós vermos tudo isso na nossa vida é em Jesus Cristo. E somente em Jesus Cristo. Uma vez que a gente permite o Espírito Santo trabalhar em nós e a gente abandona tudo que vai de encontro a Ele e a gente fala: Senhor, eu não quero mais essa vida. Senhor, eu quero um coração transformado. Senhor, eu quero uma mente renovada. Senhor, eu quero que tudo seja novo. Quando isso acontece, Jesus, Ele não só nos salva, Jesus, ele também nos transforma. Por isso que Paulo escreve em Romanos que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Jesus, ele nos transforma, queridos. Não é só sobre salvação, é sobre transformação também. Isso que é o mais lindo, porque Jesus podia salvar, e não me entenda mal. A salvação é o suficiente. Mas nós temos um Deus tão bom que ele nos transforma nessa terra. Ele transforma a maneira como a gente vive, ele transforma a maneira como a gente pensa, ele transforma a maneira como a gente fala, ele transforma a maneira como a gente lida um com o outro, ele transforma a maneira como a gente interage com o Senhor, ele nos transforma como a gente lida com nós mesmos. Tanta gente que não tem amor próprio, tanta gente que não é bondoso consigo mesmo, tanta gente que não tem domínio próprio, e o Senhor, ele transforma. É aquela pessoa que ele mostra: olha, eu te amei, você pode se amar. Eu cuido de você, você pode se cuidar. Eu amo essa pessoa da sua família, você pode amar ela também. Eu amo a minha igreja, você pode amar os seus irmãos e suas irmãs também. Eu transformei a sua vida, eu posso transformar a vida das pessoas à sua volta também. Esse é o Deus que nós servimos. E é isso que Paulo escreve em Gálatas. Ele fala: queridos, vocês são livres. Livres para viver em Cristo. Não é livres para fazer o que a gente quer. Não é livres para viver da maneira do mundo. Pelo contrário, agora de verdade, nós somos livres para sermos transformados. Antes a gente podia até tentar. Antes a gente podia fazer o esforço. Não é, queridos, entenda o que eu estou dizendo. Eu sei que existem muitas pessoas que querem fazer o bem, que querem ser boas, que querem alcançar a salvação. Mas é aquela pessoa que está tentando bater na porta, mas não tem porta, é só uma parede. Não tem nada para aquela pessoa conseguir entrar. E a verdade é que Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou aquele que vai te trazer salvação, eu sou aquele que vai te trazer transformação. E a nossa oração nessa noite é essa: Senhor, me molda. Porque a verdade é, não importa quanto tempo de crente você tenha, você precisa ser moldado. Eu preciso continuamente ser moldado. Todos os dias da minha vida eu tenho que falar: Senhor, me transforma. Senhor, eu quero ver o fruto do Espírito na minha vida. Eu quero ser mais amável, eu quero ser mais paciente, eu quero ter mais domínio próprio, eu quero ser mais bondoso. A gente acha que a gente um dia vai ser perfeito, queridos. Nessa terra não vamos. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, a gente pode viver cada dia. Gente, é diário ver o Espírito Santo trabalhando em nós. E a nossa oração nessa noite é: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu sei que a gente falou de muitas coisas em uma noite só. A gente foi por toda a carta de Gálatas. Mas a grande pergunta nessa noite é: onde verdadeiramente está a nossa salvação? Será que a gente verdadeiramente tem depositado a nossa salvação completamente em Jesus? Não é em Jesus, pastor, mas eu tenho mais uma coisinha que eu gosto de salvação. Não é Jesus, mas eu tenho que fazer essas coisas. Jesus mais Maria, Jesus mais o meu espiritismo, Jesus mais... Você pode colocar o que você quiser. Você sabe o que você tem colocado no mesmo nível de Jesus na sua vida. E a minha pergunta é: onde verdadeiramente está a sua salvação? Você realmente tem confiado em Jesus para transformar a sua vida? Ou você tem lutado da sua própria maneira para ter o fruto do Espírito, para ter a salvação? Nessa noite eu vou dizer: Senhor, me transforma completamente. Senhor, eu quero ter o fruto do Espírito completo. Senhor, eu quero salvação completa. Senhor, eu quero ir para o céu. Mas isso só acontece em Jesus Cristo. A verdade é que Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer nos salvar. Ele quer nos transformar dia a dia. Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma I oração want to invite you to close your eyes and we're going to pray together diante do Senhor. before the Lord. Muitas vezes, quando começamos a ver que estamos voltando a ser escravos, Many times when we see that we are going back to being slaves, é hora de a gente parar tudo e analisar. it's time for us to stop everything and analyze. Será que eu estou longe de Jesus? Am I far away from Jesus?
Será que eu estou deixando realmente o Espírito Santo ter domínio sobre a minha vida? Am I letting the Holy Spirit have control over my life? Porque quando estamos perto de Jesus, Because when we are close to Jesus, queridos,